Bem, vamos lá. Como prazer estar aqui com vocês, né? Hoje aqui vamos conversar um pouco aí sobre esse tema. Como eu falei, tipo, realmente é uma conversa. É, a galera que vai ver depois aí, eu tô gravando aí pra vocês. Se esquecer de mim, vou cobrar menos. Se esquecer de mim, vou. Mas eu não esqueci de vocês não, então tô gravando. E aí, fica à vontade para comentar depois que vocês conseguirem ver esse vídeo. E vamos lá. E aí hoje a gente vai conversar sobre um pouco aí sobre esse tema, né? Que é bem importante. É bem básico, um assunto que a intenção não é ser complicado, é realmente bem básico ali, mas que realmente faz a diferença. E é por isso que eu criei essa apresentação, por isso que eu criei essas ideias, para a gente conversar e ajudar vocês a introduzir nos seus estudos aí um tema simples e que vai fazer muita diferença aí para o dia de vocês, né? E aí eu vou para a carreira de vocês. E aí principalmente, e aí o tema é esse, né, que eu defini, código limpo. A ideia é realmente dar umas dicas práticas aí para vocês turbinarem a sua escrita, a leitura e a escalabilidade de um código. Talvez para quem esteja começando, escalabilidade seja uma palavra bem pouco usada, mas no software é bem comum essa palavra ser usada para realmente projetos de softwares eles sejam fáceis de se evoluir, na verdade. E escala nada mais quer dizer quando você tem um projeto que atinge tanto X público e a gente precisa escalar para um público maior. E essa escalabilidade pode ser tanto a nível de funcionalidades quanto a nível de, vamos dizer assim, acessos, né? Por exemplo, para você permitir que o seu site tenha X, 1 milhão de acessos, você precisa ter uma X infraestrutura. Então, a escalabilidade está muito relacionada com essa parte de você crescer um projeto de software, tanto no nível de ser acessível, né, para os outros clientes, usuários, quanto ao nível de você ter um projeto grande e aí você precisa adicionar coisas novas, adicionar funcionalidades para um usuário, para os usuários, né? E aí falando um pouco de mim, né, principalmente aí que não conhece, estou há quase 10 anos aí trabalhando com engenharia de software, comecei aqui em Maceió mesmo, é, passei por muitas áreas. Hoje em dia, atualmente, eu sou especialista em desenvolvimento Android na Bem Fácil Digital, que é uma empresa, uma fintech aí no ramo de subcredenciadora, que é um sub-ramo ali das empresas de maquininha, vamos dizer assim. Ah, eu também sou graduado em bacharelado em Sistema de Informação pelo Sistema Federal de Alagoas. E eu já trabalhei em algumas empresas, como a Pipefy, o Itaú, a Zup Innovation, que é uma empresa de consultoria, o Stent, que é uma empresa aqui de Maceió, passei muito tempo lá no Stent, cresci muito. A Softvalue, que também é outra empresa de consultoria, o Sesc. Então, passei por vários lugarzinhos aí que me deram uma experiência aí na tecnologia em geral. E aí eu quero pegar toda essa experiência e passar um pouquinho para vocês, né? E antes de começar, eu queria falar uns combinados com vocês, que é basicamente, eu não sou o dono da verdade, né? Eu vou botar algumas teorias aqui para vocês, mas eu realmente quero discutir com esse tema, né? Porque ele pode ser entendido de várias maneiras e apesar de ser um tema básico, ele tem muitos dilemas assim para você fazer, né? Ele tem uma inspiração que é inspirado num livro bem popular, né, que é chamado Clean Code, e também combinado, né, com essas
coisas que a gente tem no livro, eu adicionei algumas experiências assim de mercado minha, muita prática também. E a ideia disso tudo é mostrar uma visão de maneira prática, com dicas, algumas dicas-chave ali, também algumas perspectivas pessoais de como vocês vão conseguir escrever um código limpo e da sua carreira, né? E aí, antes de começar a falar sobre código limpo, não, acho que vale entender o que é um código sujo, né? Porque, assim, é realmente adjetivo, né? Você está julgando alguma coisa. E aí, a gente precisa saber como é que está julgando isso aí, né? E aí, basicamente, eu acho que muitas pessoas é, já foram impedidas de programar bem por conta de um código ruim, né? Muitas pessoas têm experiência boa, têm sabe o que precisa fazer, mas se deparam com um código ruim e acaba sendo impedido de mostrar seu verdadeiro trabalho, vamos dizer assim. E aí, eu poderia definir, assim, basicamente, que um código sujo, claro que eu estou botando aqui minha opinião, né? Mas eu acredito que é qualquer código que gere um obstáculo desnecessário ali, um atraso no trabalho de um desenvolvedor, né? Isso é bem comum, né? E a gente tem alguns problemas comuns também que alguns sintomas que você pode até identificar e pode julgar que esse código que você está mexendo é um código sujo, né? E aí, basicamente, tipo, você mexer em um lugar e quebrar em outro, do nada, assim, em outro lugar que não tem nada a ver com o que você mexeu, né? Muitas vezes também esse código sujo, ele transmite para você um medo em alterá-lo, né? De cara, assim, você bate o olho e você já, sei lá, dá um medo de mudar o nome da variável, mudar o valor, mudar aquela condicional. Então, isso tudo, sem falar que isso também traz uma curva de aprendizagem alta, né? O que eu quero dizer com isso? Que o código sujo, ele acaba diminuindo, na verdade, precisando que você se esforce para aprender esse código, sabe, entender o que aquilo faz, muito mais, é, com um esforço muito maior, né? Então, outro ponto também é que com esse código a gente não tem clareza sobre as regras de negócio, então é muito fácil você, por exemplo, mudar uma coisa que um negócio, o pessoal de produto pensava, mas você acaba fazendo o código sujo, acaba gerando uma regra de negócio errada que não era para ser realizada e gerar algum problema, gerar algum bug. Então, isso tudo são coisas que acontecem e você pode julgar esse código com um código sujo, né? Mas também a gente entende que é necessário a gente entender que por que a gente acaba fazendo esse código sujo, né? Muitas vezes a gente está tentando entregar resultados muito rápidos, né? E de fato, né? Isso acontece, a gente tem que fazer nas pressas as coisas, é, e aí a gente acaba fazendo de qualquer jeito. O código já, às vezes também a gente já pega um código ruim, então se funciona, não tem para que melhorar, né? Só vai continuar fazendo, só adiciona o que precisa e deixa funcionando daquele jeito. Muitas vezes também a gente percebe que não daria tempo para entregar aquele bom trabalho, né? Melhorando o código, então entrega de qualquer jeito, fazendo apenas que funcione. Muitas vezes também a gente está de saco cheio daquela tarefa, né? Porque não sei se alguém já, principalmente os iniciantes, eu acho que não se depararam com esse papel, mas muitas vezes a gente pega tarefas pequenas para serem feitas, né? E aí essas tarefas às vezes ficam sendo levadas por muito tempo. E aí acaba a gente ficando de saco cheio e simplesmente fazendo só funcionar e entregando daquele jeito para pegar a próxima tarefa, né? Os requisitos também às vezes mudam muito, isso dá raiva mesmo, porque às vezes o pessoal de negócio acaba tipo mudando, não sabe o que quer, aí acaba no meio da gente já começou a desenvolver o que é que eles pediram,
aí no meio daquilo eles mudam todo o requisito e a gente tem que fazer, refazer tudo de novo. Isso realmente acaba deixando a gente chateado e aí faz o código sujo de qualquer jeito só para entregar aquele requisito que o pessoal fez. Isso acontece. E às vezes também a gente tem aquele momento que a gente tem só o chefe que não entende o que você faz, ou o cliente, e eles só reclamam do seu trabalho, e às vezes a gente só faz funcionar e depois abandona aquilo e já era, né? Então, eu me identifico muito com esses momentos na minha carreira mesmo. Isso são momentos normais, que com certeza vocês já vão, se não se depararam, vão se deparar no futuro. E tudo se trata de como lidar, né? Como se você lidar com esses momentos, né? Mas, é, diante disso, né? A gente, todos esses momentos que a gente tem certeza que vai acontecer na carreira, todos esses momentos chatos, assim, que realmente são situações que acontecem, porque a gente deve procurar escrever um código limpo, né? É, e aí eu quero chegar na provocação, né? Que é basicamente, caso se você fosse um médico e o seu paciente estivesse apressado, ele pedisse para que você não lavasse as mãos, para que a cirurgia fosse mais rápida, você ia obedecer. É claro que aqui é uma relação muito radical, né? Tipo, a gente como desenvolvedor não vai chegar num momento tão, não chegar, tipo, lidar com vidas, né? Às vezes sim, né? Tem sistemas ali que vocês mexem, mas às vezes sim, mas na maioria das vezes acaba não sendo tão radical assim. Mas isso que eu quero provocar com isso é que antes de a gente querer satisfazer o cliente, querer satisfazer aquele pedido, né? Só porque ele quer, a gente tem que entender que a gente tem o nosso profissionalismo em jogo ali e por mais que ninguém mais esteja vendo, a gente é importante que a gente seja profissional e não apenas um executor, né? Só faça o que eles pedem, vamos dizer assim. É importante a gente expor esse conhecimento que a gente tem, que tipo, se a gente sabe como é que se escreve um código limpo, a gente precisa escrever precisa de mais tempo para fazer essa tarefa de uma maneira melhor, a gente tem que expor isso, negociar com o cliente e não fazer de um jeito sujo só porque ele quer. E muitas vezes a gente tem que fazer do jeito sujo mesmo, mas é importante que o que eu quero dizer com isso é que a gente procure fazer. Se a gente fizesse um código sujo, a gente declare que a gente avisou que está fazendo um código sujo porque eles pediram, porque eles obrigaram. Não é uma coisa que é da gente, se torna, que é da nossa capacidade, quero dizer, né? Então, basicamente é isso. Mesmo trabalhando sozinho no projeto, tudo que vai volta, né? E tipo, se você escrever um código ruim hoje, ele pode voltar para você mesmo no futuro e você vai se estressar com ele e possivelmente vai gerar muito mais trabalho do que se no passado você parasse tipo um diazinho a mais ou meio dia para escrever um código melhor, né? Então, tipo, é, tudo é negociável, assim, nesse momento, assim, é muito importante a gente saber negociar, né? Outros motivos também que eu acho bem importante a gente procurar escrever um código limpo é que escrever um código limpo está na base, né? Fazer isso é algo que se você souber fazer isso, vai impactar, vamos dizer assim, diretamente na sua carreira, porque basicamente na carreira eu acredito que a gente tem três pilares, que é a expertise técnica, né, que é aquilo que você sabe tecnicamente fazer, seja uma linguagem, um framework. Uh, Tem a questão de impacto e influência, que é a questão do contexto que você está inserido, seja dentro da empresa ou se você atua diretamente com o cliente. Então, qual é o impacto e influência que você tem
dentro desse contexto, né? Porque muitas vezes você só é um dev, muitas vezes você só é o ponto central, você é o único dev ali, então você é o único, você é a pessoa mais importante daquele projeto. Se você é o único dev daquele projeto, você é a pessoa mais importante. Então, todas essas coisas, além de claro, também a gente tem o aspecto de networking e relacionamento, né? Então, por exemplo, o código limpo vai atuar muito bem nesses três pilares, porque a gente vai conseguir expertise técnica, porque a gente está conseguindo declarar que a gente sabe escrever um código limpo. Tem a parte do impacto e influência, porque a gente vai conseguir fazer as coisas mais rápido. Com certeza, isso vai ser visualizado por quem é nosso gerente, por quem é nosso gestor e também pelo usuário final ali, porque a gente vai estar fazendo uma coisa com maior qualidade. Então, isso, com certeza, isso vai gerar mais impacto e mais influência, porque também outras pessoas vão ver esse trabalho e vão ser influenciadas pelo seu trabalho e também pela parte de networking, né? Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com mais pessoas, ali o seu amiguinho do lado vai ajudar muito, vai agradecer muito porque você fez aquele código limpo. E, tipo, quando ele olhar aquele código ali, ou for fazer uma revisão de código, ele vai te olhar com bons olhos, ele vai saber que você escreve um código bom, então já um ponto ali para que, sei lá, no final até gerar uma indicação para a empresa foda aí que você sempre sonhou em trabalhar. Isso é um exemplo de muitos aí que a gente precisa procurar escrever esse código limpo e tornar isso como uma busca assim diária. Não diria que tipo insensável, porque como vocês podem ver, eu vou passar aí no depois, é algo não tão complexo, mas é algo que a gente vai aprimorando com a nossa experiência, sabe? É, como falei lá no início, a inspiração para essa talk, né, para essa palestra foi o livro Clean Code. Ele realmente é um livro bem popular aí no mundo do desenvolvimento de software. Muita gente que é um livro tem como livro de cabeceira, né, que fica lendo, reler, porque realmente é importante, ele traz muitas perspectivas importantes, né? E ele traz muito essa filosofia do desenvolvimento, cuja principal objetivo é pegar técnicas simples que visam facilitar a escrita e leitura de um código, né? Então, ele mostra algumas técnicas e coisas importantes que no passado poucas pessoas se davam conta que era importante, né? E tendo como a principal perspectiva dele é que os detalhes importam, né? Então, essa questão de detalhes, vocês vão ver no decorrer da palestra, é algo que eu vou tocar muito no assunto, porque realmente importam e, tipo, é um investimento futuro que vai valer a pena, sabe? E falando um pouco do Uncle Bob, né? É um apelido, esse Uncle Bob, tio Bob, pro Robert e esqueci esse C aí, C. Martin. Ele é professor, autor, programador, é uma personalidade bem grande aí do desenvolvimento de software. Ele ele foi um dos 17 signatários ali do Manifesto Ágil em 2001, que realmente fez uma revolução aí na parte de como desenvolver software, né? Que antes era realmente muito burocrático algumas coisas, e a gente entendeu que as coisas são mais dinâmicas do que parecem, e a gente tem que trabalhar com essa dinâmica e tentar entender coisas diferentes. Ele também escreveu outros livros nessa mesma pegada e outras coisas que valem muito a pena ler também, como a Arquitetura Limpa, o Codificador Limpo. Então, são livros que ele escreveu que vale a pena também dar uma lida. E vamos lá, né? Vamos para o assunto, entrar no assunto mesmo, que é como escrever esse código limpo. E eu vou vamos começar dizendo o que é, né, esse código limpo, né? O que o Uncle Bob fala muito, que ele passa alguns princípios, né? Mas eu acredito que escrever um código limpo são muito mais do que princípios, né? O Michael Feater, que é um
outra personalidade aí também da comunidade, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava, né? E realmente essa questão de se importar com o código que você está escrevendo, né? Porque muitas vezes tipo, essa questão de escrever um código limpo é muito prática, velho. É você criar seus próprios padrões, é você criar, saber o que faz sentido e o que não faz sentido. E você vai, por mais que com o tempo, né, de experiência, vocês vão entender que, tipo, o código que você vai escrever hoje é o código que você vai tocar no futuro. Então, até, às vezes não, mas é importante você pensar nisso, que se não for você, vai ser outro desenvolvedor e, tipo, é uma corrente, é uma bola de neve que se estende, né? Se você fizer uma coisa ruim, provavelmente uma coisa ruim vai chegar para você ali e por aí vai, né? E uma coisa um sinal de código limpo que eu gosto muito de ter, né? É que você é, você não precisar ler uma implementação para saber aquele método ou aquela classe faz. É você, pelo nome das coisas, você já saber o que aquilo faz, é você saber que aquilo não precisar gastar tempo lendo todo o bloco de código que está dentro daquela classe, daquela função. É se achar dentro do código rapidamente, né? E ter consciência ali que o código limpo que você escreve hoje é um investimento, o qual o seu eu do futuro, basicamente, vai agradecer muito, né? O Mark Fowler, né, que é outra pessoa aí da comunidade também de desenvolvimento que fala muito, tem muitos palestras dele na internet, e ele fala uma frase muito boa que é: qualquer um consegue escrever o código que um computador entende, né? Mas bons programadores escrevem códigos que humanos entendem, né? Porque por mais que a gente esteja escrevendo processos, né, o ato de passo a passo, né, que a gente está fazendo, é, o, escrever o código é o princípio de tudo, né? É a base que irá mover cada movimento positivo ou negativo que a gente tem no nosso objetivo final, seja um projeto ou alguma coisa, ou resolver algum problema. Então, tipo, ao meu ver, escrever um código está muito comparado a escrever um artigo, uma redação, sabe? Porque você tem que ter uma coerência nas coisas, né? E ainda a gente tem um custo de dificuldade, né? Porque escrever código, muitas vezes para construir coisas grandes, né? Com código, a gente precisa de várias pessoas trabalhando em conjunto, né? No mesmo projeto, na mesma base de código. E esse lado humano, né? É muito importante para a gente entender, passar para as outras pessoas quando a gente estiver fazendo nosso trabalho. Porque é a gente pensar no nosso coleguinha do lado, que vai pegar no nosso código ali, em prol de um projeto em comum, né, do objetivo em comum, porque se o projeto, o problema for resolvido em conjunto, vocês dois vão receber a mesma coisa, sabe? Na maioria das vezes, né, claro. Então, já passou o tempo da gente querer fazer aquele código super complexo que ninguém entende, para dizer que é o fodão, tá ligado? Hoje a gente tem que pensar muito em escrever códigos que os humanos entendem, porque é assim que o projeto vai evoluir mais rapidamente, é assim que a gente não vai perder tempo só estudando um código que alguém fez no passado, porque ninguém tem conhecimento daquele código, e por aí vai, sabe? E esse ponto é o que vai ajudar muito e ajudar o seu amiguinho do lado, com certeza ele vai lembrar disso em algum momento da carreira dele, que apareceu uma oportunidade ali, surgiu uma vaga do lado, surgiu uma vaga ali para a empresa que ele trabalha, para trabalhar junto com ele vai indicar você, porque ele vai lembrar daquele momento que você mandou um code review, um pull request com código bonito, né? Um código limpo, né? É,
E aí, dentro de outras práticas, né, que o Clean Code passa, né, alguns princípios que ele passa, a gente tem a primeira perspectiva que eu diria que é realmente muito importante e que faz total diferença, que se você focar um tempinho aqui em tentar fazer em tentar criar essas coisas, e absorver esse conhecimento aqui, você, tipo, vai longe, porque isso aqui vai te ajudar a escrever, já é boa parte do código limpo que você vai escrever, né? Então, a primeira perspectiva é essa dos nomes são importantes, né? No passado, a gente tinha muito essa de, tipo, tá pouco se lixando para nome das coisas, nome de variável. A galera botava é, text 1, text 2, text parte de não sei o que lá. Era muito louco. Assim, para você entender o que aquele código está fazendo, é muito sinistro mesmo. Isso até acontece para coisas mais complexas ali de baixo nível, né? Que eu diria que, por exemplo, a academia faz muito, né? Por exemplo, a galera de ciência de computação que vai para a academia, vai estudar, que vai realmente fazer ciência, realmente faz muito porque eles estão mais focados no resultado das coisas de que com um coleguinha do lado, e isso que é o contexto deles. Mas dentro do mercado, a gente tem uma perspectiva que eu falei, que é a questão de ter várias pessoas trabalhando na mesma base do código. E essa parte dos nomes é super importante para que outras pessoas entendam o código que você fez à primeira vista, assim, para que ela consiga fazer a tarefa dela rapidamente, para que o seu time tenha produtividade e por aí vai. Então, dentro dessa perspectiva de nomes ser importantes, a gente tem algumas sacadas, que é primeiro evitar abreviações, porque abreviações beleza. Ou você vai precisar ter um dicionário, ou alguém vai precisar perguntar para você o que é aquela abreviação. Então você já vai estar perdendo o tempo de uma pessoa para perguntar para você sobre isso. Então já é um ponto ali. A questão de números mágicos, textos mágicos ali, que são para que vocês que não têm prática, a gente chama números mágicos de que é, por exemplo, é, você precisa de um número no parâmetro de uma função. Aí você só passa um número. Só que esse número saiu da onde? O que esse número quer dizer? Muitas vezes você só passa um número ali, de um nome para uma variável, um valor para uma variável, mas não diz o que aquilo quer dizer. Então, é isso que a gente muitas vezes quer dizer com números mágicos, textos mágicos. Então, é importante que quando você cria um número, você precisa botar um número em um lugar que vai ser sempre repetido, cria uma constante para ele, cria uma variável que é fixa, que é estática, que vai ser sempre usada ali, e que se eu precisar mudar o nome dessa variável também, é importante que ele seja explícito sobre o que se trata, para que aquilo, quando a pessoa for entender, for usar essa variável, ela saiba que não precisa usar aquele número mágico, ela tem essa variável para usar, e aí fica tudo centralizado ali. Nomes genéricos também, que é nomes, por exemplo, como aqui no exemplo do slide, a gente tem text fist, text txt second, txt third. Isso é tipo nome genérico, tá ligado? Isso não quer dizer nada, tá ligado? Mas se você olhar para o código do lado, você vê que você tem variáveis você tem atributos que tem nomes que significam algo. Então, isso já traz um valor para por exemplo, se alguém quiser fazer uma alteração, uma operação com algum desses atributos, ele já vai estar o nome na cara, bicho. Ele não vai precisar ficar procurando ou contando ali se é o fish, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Então você economizou um tempo muito valioso ali do dia a dia desse cara é, e é, evitou dele fazer uma tarefa chata, porque essa tarefa de tipo você ficar só fazendo essa questão de depara, isso é uma tarefa muito chata, sabe? E acontece muito. Então crie constantes, crie nomes significativos, né?
O segundo ponto é que é passar essa ideia central, né? Passar o objetivo central. Você vê que cada atributo daquele holder, daquele objeto holder, um, é, tem um, tem um nome significativo, que é o objetivo central daquele atributo, só ser aquilo. Então, ele precisa ter esse nome significativo. Outro ponto é não tenha medo de nomes grandes, né? Às vezes a gente tem uma variável que significa uma coisa muito complexa. Aí a gente tem, às vezes bota uma abreviação, às vezes é, bota algo que não quer dizer nada, só para não ficar com o nome grande. Mas é melhor ter um nome grande que signifique tudo e o cara que bateu o olho entenda aquilo, de que você ficar com medo de botar nome grande, porque não é pelo tamanho da variável que vai alocar mais memória. É o tamanho do nome, na verdade. Isso é outra coisa que a galera da ciência da computação tem que se preocupa, a gente não. Então, isola as palavras, outro ponto interessante, né, é para isolar as palavras de referência do negócio, né? Então, tipo, se você tem um projeto de cliente mercado normal, geralmente tem palavras de referência para aquele negócio, né? É, que basicamente, por exemplo, se você estiver atuando numa empresa de engenharia, ela vai ter a palavra obra lá, só que em inglês obra é construction site. Aí, tipo, o que é construction site? Aí você tem que isolar essa palavra construction site e tentar fazer é, essa ideia de que fica fácil você repetir essa palavra construction site em todo lugar que tiver algo relacionado à obra, eu vou usar construction site. Então fica simples para a galera pegar, que se tiver alguma coisa relacionada à obra, vai botar essa palavra construction site. Então são padrões ali que a gente vai criando conforme no decorrer do projeto, né? Outra dica legal que eu costumo usar bastante em relação a funções e variáveis que retornam booleano, né, que se retornam ali true ou false. Eu gosto muito de utilizar perguntas, que é tipo, por exemplo, aquela ali, is bank account active? Se a conta do banco está ativa, é uma pergunta, sabe? Porque aí você já só de ler o nome da função, você sabe que aquilo retorna um booleano. Então não precisa ir para a declaração da função e perder um tempo entendendo o contexto lá para tentar entender aquilo. Você sabe que já retorna um booleano. A mesma coisa ali, is the right permission granted? Aí eu pergunto, a permissão no device está permitida. Pronto, aí já sabe que retorna um booleano. São coisas que a gente vai pegando com prática, né? Outro ponto, é importante que se você estiver programando em português, que eu acho que só a galera do governo faz, evite usar plural quando listas, né? Tipo, se você for botar o nome de uma variável, na verdade, se uma variável é uma lista, você não bota o sufixo s. Eu prefiro muito usar o sufixo lista, né? Em vez de você adicionar o s. Por quê? Porque o s é pouco visível, às vezes você confunde como sendo o próprio objeto, porque basicamente você vai ter uma lista de objetos. E às vezes só o s passa despercebido. Aí você, em vez de pensar que aquilo é uma lista, às vezes você pensa que é um objeto único. E aí isso gera erros, isso gera algumas coisinhas, né, a mais. Isso é besteira, mas são coisas sutis, né? Como eu falei, os detalhes importam, né? Como o Uncle Bob falou, né? E aí, outro ponto entenda o idioma que você está codificando, né? É importante a gente... muitos códigos são em inglês. Eu recomendo muito você soltar no inglês mesmo, porque, como eu disse, eu acho que só o governo e coisas mais burocráticas, oportunidades realmente que
bem chato de lidar, programa em português, e até para escrever em português programando eu acho um pouco chato, né? Mas isso é uma coisa particular, né? Eu acho que isso pouco importa. Mas é importante você entender o idioma que você está qualificando para você entender certas sacadas, né? Porque, por exemplo, métodos e funções. Você tem um nome. Métodos deve ter nome de verbos, né? Porque métodos e funções, ou funções, são geralmente ações, né? Ações de fazendo alguma coisa, retornando alguma coisa. Então, geralmente, é bom você botar verbos, né, ali dentro. Start, que é iniciar, quando carregar. Ou aí, para isso, né, eu gosto muito de usar o infinitivo e o gerúndio. Né? O infinitivo é aquela coisa de fazer, dizer, iniciar. Então, tipo, isso tudo são coisas de ações, né? Então, é importante você usar o infinitivo é uma coisa, é uma ideia interessante. Também do mesmo jeito o gerúndio, né? Que muitas das funções também vão tá fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, loading comics. Então, ele está carregando alguma coisa, os comics, está carregando. Então, o gerúndio ele é fazendo alguma coisa, indo, né? Fazendo, transformando, esse ND, ó, indo. Então, essas sacadas você vai pegando, né? Outro ponto é classes de objetos, né? É importante que classes de objetos devem ser utilizados substantivos, né? Por exemplo, aí a gente tem é, um botão, né? Que é um variável, é um objeto de view, mas em teoria é variável, né? A variável, um botão. Tipo, eles têm essa razão de existir, que é ser um botão, sabe? Então, você botando esse nome, esse substantivo ali nele, ele só vai ser um botão. Tipo, não tem para que a gente criar mudar o nome dele, tá ligado? Por exemplo, esse current value to buy. Então, o atual valor para comprar, tá ligado? Então, é isso que ele é, sabe? Então, quando você define a variável, você define a razão de utilização dela. Então, é bem importante você pensar nesses substantivos fixos, né? Para que, por exemplo, você não, na atribuição do valor dele, né? Você não atribui um valor que não seja algo que ele não signifique, né? Então, é uma sacada bem interessante também. Outra coisa que eu também gosto muito de fazer é ter alguns prefixos, chave, prefixos e sufixos, chave, para sempre ter na mão, né? E simplesmente repetir, velho, esses sufixos, porque são coisas que realmente se repetem e você tem que fazer várias vezes, que é, tipo, nomear uma variável, nomear uma classe, nomear um objeto. Então, tipo, nada mais certo do que você ter alguns sufixos, prefixos na cabeça ali, já na mão, para você sempre, tipo, essa variável vai dizer alguma coisa que é atual, o atual valor de alguma coisa. Aí já bota current value of de alguma coisa, tá ligado? Essa variável vai significar o total da soma de alguma coisa. Aí você já é, bota alguma coisa, tipo, soma total, alguma coisa assim, sabe? Tô sem criatividade para nome no momento, mas é mais ou menos assim. Aí você pega esses prefixos que te ajudam a você não perder tempo pensando em nome de variável, porque isso, tipo, é o mínimo, tipo, e você vai fazer ali na resolução do seu problema. Porque às vezes a gente tem esse problema de fazer código limpo, não quer fazer o código limpo porque você perde muito tempo pensando em nome de variável, pensando em nome de objeto, de classe. Então, a gente não precisa pensar isso na hora também, viu, galera? Tipo, você pode
por exemplo, botar qualquer nome no começo ali que você está fazendo sua lógica e depois refatorar, mudar o nome daquilo para um nome mais coerente. Mas o que importa é que no final de tudo tenha um código limpo, né? Então, é, uma outra, essa sacada de criar prefixo, sufixo, vai economizar muito tempo na hora de você pensar e a dar nome, né? E também outra dica legal é você também pensar em fazer isso junto com o seu time, né? Para um projeto específico, porque, como eu falei, por exemplo, um projeto de engenharia, um projeto de... Na nossa área, a gente tem muito esse cenário de lidar com várias outras áreas. Então, tipo, eu estava trabalhando em empresa de engenharia, eu fiquei especialista em engenharia, praticamente. Tipo, eu tive que entender todo o fluxo, como é que funciona as paradas de engenharia, de fiscalização de obras, essas coisas. Então, claro que eu não vou fazer nada na área, mas, tipo, para fazer a lógica, eu preciso entender essas partes também, sabe? Então, junto com o seu time, também vocês podem definir essas sufixos, essas palavras-chave, para sempre se repetir durante o código. E aí, vocês, toda vez que forem ver aqui no código, vocês vão, porra, isso aqui quer dizer isso. Então, na hora de corrigir alguma coisa, vai ser muito mais fácil. E aí, isso é o ponto dos nomes, né? E aí a gente tem aqui outro ponto bem interessante e outro princípio, que é o DRY, né, que a gente chama, que é o Don't Repeat Yourself, não repita você mesmo. Isso, o que quer dizer esse princípio, né? Ele fala muito, ele é bem popular, eu acho que é algo bem importante assim, para você levar, é que ele fala que cada parte do conhecimento deve ter uma representação única, não ambígua e definitiva dentro do sistema. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele código que você sabe que vai se repetir, né? Vai estar acontecendo alguma coisa, só tem aquela representação e aconteça naquele lugar unicamente, sabe? Para não precisar duplicar aquele código, porque a princípio, né, a gente tem o Dry, que ele diz basicamente que ele procura reduzir a duplicação de código, porque o que acontece muitas vezes a gente codando, né, a gente precisa de uma coisa, a gente vai fazer aquela função que faz alguma coisa, só que a gente precisa dessa mesma coisa em outro lugar. E aí o que a gente faz? A gente muitas vezes dá um Ctrl+C, Ctrl+V da vida e usa essa função naquele outro lugar. Às vezes porque não tem acesso, alguma coisa assim, mas só de fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V a gente está duplicando o código. Isso já quebra um pouco essa questão da representação única e, tipo, às vezes traz problemas, porque às vezes você vai precisar mudar em todos os lugares que está duplicado de código. E isso é uma prática bem punk, porque vai gerar muitos probleminhas. Mas no core de tudo isso, desse princípio, ele não se trata apenas de não vamos repetir essa linha de código, ele se trata muito mais ligado a outra prática importante, que é o Single Source of Truth, que é que a gente tenha uma única fonte da verdade, né? Que, por exemplo, uma função que a gente criou para resolver um problema X, ela tenha a única representação dentro de todo o projeto, dentro de todo o ecossistema que a gente trabalha. Porque se a gente precisar que essa função X resolva esse problema de maneira diferente, a gente só vai e altera esse lugar, e todos os lugares que estão utilizando essa função vão se adequar a esse problema, né? A essa solução, a esse resultado. Então, é algo que não se trata apenas de não repetir, é mais ligado a você ter a única fonte da verdade para aquela lógica, para aquela função. Então, bem legal você, tipo, pense um pouco no que aquilo significa para o sistema. Se aquilo só vai ser usado naquele lugar, beleza, só usa naquele lugar ali, beleza, mas você já entendeu que aquilo vai ser usado em vários lugares. Que tal você pensar de uma maneira de compartilhar aquilo de uma maneira mais eficiente para que não seja criando uma classe, seja criando
um objeto para aquilo, para que aquilo seja, se eu precisar mudar aquilo, a gente mude rapidamente, só em um lugar e todos os lugares respondam como deve ser. Então, bem legal vocês pensarem assim toda vez que vocês forem fazer uma coisa no código. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Galera. Então, dar uma corrida aqui também, que eu acabei escrevendo muita coisa, mas muitos pensamentos, né? Mas vamos lá, né? E aí, falando do Dry, né? O Dry é só uma das práticas ali relacionadas, e outras práticas ali relacionadas são práticas fundamentais ali para você evitar que modificações em vários, para evitar modificações em vários lugares, né? Para você não precisar, conforme está em um lugar, ter que fazer aquela mesma coisa em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. E também evitar side effects, né? Porque, não sei se você tem familiaridade com essa palavra, mas side effects são coisas que, efeitos colaterais ali que ocorreram no decorrer da sua alteração. Se você fez uma alteração, aí tipo, quebrou em um lugar que não tinha nada a ver, isso é um side effect da sua alteração, tá ligado? Então você tem que, se ele não for previsto, né? Ele pode gerar vários fantasminhas no código que, tipo, aquela coisa, bug, né? Tipo, você vai fazer trabalho de investigação gigante ali, você vai perder tempo investigando bug só porque, tipo, tá em um lugar duplicado, tá ligado? E aí, tipo, pra você identificar que aquilo tá repetindo em outro lugar, às vezes demora, às vezes você não entende, você precisa de um debugging maior, então é interessante você experimentar essa forma de pensar, né? Outro princípio aí que é citado, né, no livro é o ponto de criar funções simples e claras, né? O Robert Wilkenbog fala que a primeira regra das funções é que tem que ser pequeno. A segunda regra é que elas têm que ser ainda menores. Isso é um ponto bem forte, porque a gente já, com certeza, vocês já se depararam com funções que fazem milhões de coisas. Mas o princípio da função é que ela faça uma coisa ou uma coleção de coisas, né? É tipo, você não precisa ter funções grandes. É melhor você ter várias funções que façam coisas diferentes do que você ter uma função que faça milhões de coisas. E quais são as vantagens disso, né? A gente tem várias vantagens, né? Mas há uns pontos de atenção a gente precisa identificar o que são, se uma função não é simples, o que é uma função não simples e não clara, né? Eu acho que existem dois pontos claros que devemos ter atenção na criação das funções que quando a gente for criar. É claro, o nome, né? Lembrando, os nomes são importantes, então a gente tem que ter atenção nesse nome. Outro ponto seriam seus argumentos e a quantidade de linhas. Essas duas variáveis, se vocês só de observar, de bater o olho, você já sabe se aquela função faz mais de uma coisa, se ela não faz, não, se ela faz mais do que o nome dela diz. Então, a gente tem que ter na cabeça que o nome da função vai dizer o que ela vai fazer. Então, se você tem um nome pequeno, você tem um nome ali específico, na função ela faz mais do que o nome dela diz, você já tem uma função complexa ali que vai ser complicado de lidar. Então, tanto os argumentos também é outro sinal grande, porque basicamente quanto mais argumentos, mais coisas você vai fazer na sua função, né? Então é um ponto aí de atenção para a gente ter nos nossos códigos, né?
Uma dica legal é usar de funções puras, né? Funções puras nada mais são que funções que ela não muda qualquer estado da aplicação, não muda qualquer estado ali do que está fazendo. É uma função que simplesmente tipo recebe um argumento, processa alguma coisa e retorna algo. Então sempre vai ter uma entrada e uma saída. Essa entrada e saída só vai tem que ser igual, tá ligado? Tem que ser baseado na entrada, vai ter que ser saída. Então é bem legal a gente ter esse conceito de funções puras, porque aí você vai coletando. É melhor você ter várias funções puras que simplesmente cumpram sua missão e retornem alguma coisa, do que você ter uma função só que faz tipo milhões de coisas. E aí você, tipo, até para testar isso também é bem complicado. E, tipo, com isso você consegue definir uma única responsabilidade, o papel para aquela função e também isola o contexto daquela função para que a gente, quem for pegar nesse código, não injete mais código naquilo, porque você restringiu tanto pelo nome você restringiu aquilo pelo nome e restringiu pelo retorno. Então, tipo, só dá para fazer isso. É, só dá para alterar isso. Se ele for fazer alguma coisa a mais, ele cria outra função, tá ligado? Então, isso tudo, né, facilita para a gente encontrar os bugs, né? É uma vantagem muito grande nisso, porque você, é, sabendo qual é o problema que está dando lá para o usuário, você simplesmente tenta achar a função com o nome que faz isso, que faz o que o usuário está fazendo, e acha o bug naquele contexto, né? Não ficar tentando entender aquele processamento gigante que tem dentro da função. Então é bem interessante isso. E também para criar testes, porque para criar testes unitários você tem que ter esse contexto, né, de receber algo, processar algo e retornar. Então, para fazer essa validação de que quando tiver todo tipo de entrada, você vai ter X saída e também realizar manutenção, adicionar coisas novas, fica bem mais fácil, né? E isso é uma coisa simples, né? Então é essa coisa, aquelas coisas simples, né? Aquele detalhe ali que resolve, né? Então, tipo, nunca subestime o simples. Na maioria das vezes ele resolve. E agora vamos entrar num assunto polêmico, né? Vamos dizer assim, que é a questão do comentário. É, eu particularmente sou defensor de código não comentado, ou com o mínimo de comentários possível, porque o comentário, assim, ele explica o próprio código, né? Então, se eu tenho um código ali, para que eu preciso... já tem um código explícito ali na minha frente. Para que eu preciso de um comentário que explique aquele código que está fazendo? Tipo, não entra, tá ligado? Por mais que seja complexo as coisas, se for muito complexo, tudo bem, né? Mas eu vou falando aqui, né? Tipo, nada garante... Tem alguns problemas com comentário, que é, por exemplo, a gente nada garante que uma nova modificação que um outro desenvolvedor fez, esse cara alterou o comentário também, tá ligado? Então, tipo, você muitas vezes pode estar lendo um comentário que alguém esqueceu de atualizar, e aí quando você for olhar a função, o código, tá fazendo totalmente alguma coisa diferente do que o comentário explicava, tá ligado? Isso acontece. É, procure deixar seu código mais explícito e legível ao invés de adicionar esse comentário, né? Então, tipo, é mais importante a gente, sei lá, botar esse nome, botar um nome melhor, deixar as variáveis mais explícitas, fazer uma indentação legal de que adicionar um comentário como primeira opção, né? Se aquilo que você está fazendo é complexo, tente deixar explícito primeiro. Se não der, realmente se for muito complexo, aí você vai adicionando um comentário sem medo, porque o comentário está aí para ser usado. E, e também um ponto muito importante de lembrar é que os testes, né? Que não vou entrar nesse assunto aqui nessa talk, mas os testes são uma ótima forma de documentar também.
E ele pode explicar aquele código que você fez muito melhor do que um comentário. E ele vai estar também, é, além de documentando aquilo que aquela função faz, ele vai estar garantindo que aquela função vai fazer o que ela foi criada para fazer. Então é bem legal você também aplicar a criação de testes na sua para documentar esse código que está muito complexo, né? E se mesmo assim tiver muito complexo, comenta, né? Comenta mesmo, assim. Acima de tudo, eu acho que o importante é que aquele código tá claro ali para o seu amiguinho do lado. Mais importante é que você tenha em mente que também essa não foi a única opção que você teve, mas e também não precisa ser a primeira, que é comentar. Você pode realmente é importante você pensar, né, em formas de deixar aquilo explícito em vez de ter o comentário como primeira opção, né? Outro princípio que é falado muito é a questão da regra do escoteio, né? Eu sei que estou jogando um monte de coisas assim, mas são coisas que realmente pequenas ali, que se você pegar uma vez, você vai lembrar aí pra sua carreira e vai levando, 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 tá ligado? E vai te ajudar muito, tá ligado? E outra regra, outro princípio interessante é essa questão do regra do escanteio, né? Um, um ponto que eu estimulo muito a todo mundo que está iniciando a fazer é escrever código, velho. Seu primeiro papel como desenvolvedor, ali, como entrando como júnior, é escrever código. Depois, quando você vai evoluindo, você vai parando um pouco de escrever código. Vocês vão pensar, entrar um pouco mais na parte estratégica da coisa. Mas no começo, vai escrever código. Então, tipo, é, deixe o código mais limpo do que você encontrou. Essa é uma prática que é refatorando, né? Que a gente chama de refactor, que vai te ajudar muito a julgar e melhorar as coisas e olhar e seu gerente ou algumas pessoas assim olharem para você e diga, putz, meu irmão, como é que você fez isso? Porque realmente é uma coisa diferente, vai tornar um diferencial, né? Para você. E, tipo, independente de quem seja o pai da criança, porque muitas vezes, tipo, putz, aquele código, aquele cara chato fez, não quero mexer naquilo, que se quebrar vai ser culpa dele. Às vezes, independente disso, é legal a gente procurar aproveitar que a gente está mexendo naquele contexto, que está alterando alguma coisa para realmente melhorar. Porque, de fato, se você está trabalhando naquele contexto, a possibilidade de você voltar para aquilo é muito alta. E quando você voltar e esse código estiver melhor, você vai ter uma experiência muito melhor, você vai conseguir resolver ou adicionar alguma coisa muito mais rápido. E isso vai ser uma iniciativa bem vista também no final das contas, né? É claro que é importante você estar fazendo isso com segurança, né? Sabendo o que faz, para não tocar em alguma coisa muito complexa e realmente quebrar. Mas é uma prática que você consegue fazer no dia a dia e você, tipo, tá melhorando alguma coisa, tá evoluindo como programador. Então, tipo, é é um passo que bem simples, que só tendo a mentalidade ali, aproveitando essa oportunidade, você vai conseguir fazer. E até você também, uma coisa que eu fiz muito também é pegar código ali que eu escrevi no passado e tentar melhorar, né? Tipo, hoje eu não sou o desenvolvedor que eu era 10 anos atrás. Tipo, se eu pegar um código ali, eu vou conseguir melhorar de alguma forma, porque eu aprendi muita coisa. Então, a forma de aplicar todo esse conhecimento que eu estou fazendo é melhorar um código que eu fiz no passado. É a coisa mais simples que eu posso fazer, tá ligado? Não precisa pensar em projetos, não precisa pensar em coisas gigantes. É só, tipo, melhorar no que eu fiz no passado, tá ligado? Já sou um profissional melhor. É uma coisa simples, tá ligado? É, E aí, tipo, refatorar o código eu gosto muito de trazer isso como hábito, né? Mas eu acho que
é muito importante também a gente ter calma nessa hora, né? Porque também, às vezes a gente aprende uma coisa nova, quer aplicar, você vai aplicar em todo lugar, então, tipo, calma. Tudo vai chegar a sua hora, seu momento. Você tem que também ter discernimento para julgar qual é o momento, quando é o momento. É importante também saber negociar com o seu gerente ali. E aí, tipo, mas assim, pensamentos como já fizeram assim, melhor não perder tempo com isso, se está funcionando, melhor não mexer, são prejudiciais ao longo do tempo, sabe? Então, tipo, é, é melhor você ter esse pensamento de refatoração, de que, tipo, ter esse pensamento de que, pô, não vou mexer porque alguém fez merda ali, tá ligado? É melhor você pensar que tá evoluindo como profissional, tô gastando esse tempo ali porque eu tô querendo evoluir como profissional, de que, tipo, alguém deixou aqui, fez isso errado, então vou deixar assim, tá ligado? Então, é um pensamento que isso me ajudou muito, assim, a sempre ser bem visto dentro dos contextos que eu trabalhava. Então, tipo, a prática da refatoração é uma das melhores formas de se tornar um codificador melhor. Então, como eu falei, tipo, codificador melhor, ganha mais agilidade, familiaridade com outros padrões, linguagens, entender o código de outras pessoas. Então, tipo, a coisa mais fácil de fazer é a refatoração, porque você não precisa pensar em projeto. Todo mundo, tipo, os devs aí, iniciantes, a galera do YouTube, na internet, fica muito tipo, vamos criar um Netflix, criar alguma coisa, mas muitas vezes você não precisa criar um Netflix, ali uma cópia do Netflix, muitas vezes só precisa melhorar o código que você fez semana passada, tá ligado? E aí você já, pô, se tornou um codificador melhor. Então é bem legal você ter essa mentalidade para que é mais fácil, né, para você conseguir ir evoluindo gradualmente. Né? E aí, para realizá-las, é claro que, tipo, para realizá-las, essa faturação, é preciso ter alguma garantia, né? Então, essa mudança não irá quebrar o sistema. Então, uma forma de ter essa garantia é através de testes. Testes nunca a gente que está começando pode ver testes como algo avançado, mas não, é algo tipo, por mais que muitas empresas não adotem por questões de tempo, por outras suas questões particulares, testes vai te ajudar a escrever um código melhor, porque você vai estar garantindo o seu código melhor. Você pode até cobrar mais caro porque você está escrevendo testes, cara. Então, tipo, porque tipo, o seu código vai estar coberto por testes automatizados, então, tipo, a chance dele quebrar é muito menor. Então, você aderir e aprender testes ali, nem que seja os unitários, que é mais fácil, tá ligado? Você testar entradas e saídas até ajuda a sua forma de pensar, tá ligado? Então, é legal você também trazer isso desde o início, nas suas pequenas aplicações, porque aí quando você chegar em contextos maiores, você vai ter essa prática e aí você vai conseguir fazer as coisas com mais prática e mais rápido e com mais garantia, né? Essas refatorações, você vai ter um teste atrás cobrindo tudo que mudar, então vai ser muito mais fácil você evoluir, né? E aí é muito deixe o seu mundo um pouco melhor do que quando você encontrou, né? A regra do escoteiro lá, cria alguns testes também, né? Assegure a sua melhoria continuamente, né? E outro ponto, né, que ocorre muito nos códigos, que é bem comum, né? Eu acho que a primeira ponto de lógica, assim, de programação que vocês pegam é o if, né? É aquela condicional ali que se acontecer uma coisa, se vai acontecer se acontecer isso, você precisa fazer isso. Se acontecer outra coisa, vai acontecer outra. E a probabilidade de se você tipo, ter uma lógica mais complexa e você precisar fazer esses ifs e mais ifs, if, else, é muito grande. Então, tipo, se você para analisar o if por si só, ele é meio sujo assim para você escrever, porque ele se trata
tomando uma linha inteira só com um condicional. Você está perdendo uma linha de código inteira só com um condicional. Então, tipo, ele de fato vai deixar seu código muito maior. Sua classe vai ficar com linhas e mais linhas. É, Seu arquivo, né, vai estar com muito mais linhas só porque você botou um monte de if no seu código. E aqui eu quero dar uma dica prática para você parar de fazer if já na cara, assim, sabe? Que é você utilizar do literal objects. Eu fiz aqui com JavaScript, é um exemplo de JavaScript aqui, mas tem as outras linguagens têm sua forma de fazer. Então, que é basicamente assim, por exemplo, aqui a gente tem na esquerda, né? Acho que é a esquerda que vocês estão também. A gente tem um exemplo de uma função que tem vários ifs, else if. Então, e basicamente é uma função de vender carro que, baseado na marca que o cara passar por argumento, eu vou dar um console log com um texto correto para a marca, né? Então, essa é a função. E aí, no final de tudo, a gente executa essa função, passando o parâmetro e dando o console log no final, que vai retornar o retorno que eu preciso. Você vê que se, por exemplo, surgiu uma nova marca no mercado, surgiu duas novas marcas no mercado, toda marca que você for adicionar mais, vai ser o quê? 3 linhas ali. 2, 3 linhas a mais você vai adicionar. Imagine, tipo, isso aqui é uma lógica simples, tá ligado? Imagine lógicas mais complexas, que você precisa fazer um ou, precisa fazer um i. Então, tipo, isso é uma coisa mais simples aqui. Então, por exemplo, aí o literal objects nada mais são que, tipo, objetos literais que, basicamente, eles se constroem através de uma chave e um valor. Então, basicamente, é uma lista de chave e valor. Então, o que você consegue fazer com isso? Qual é a ideia aqui, né? Para a gente reduzir essa situação e não precisar fazer esses else if, esse if. Basicamente, você cria um objeto, né? Que a gente está criando marcas disponíveis, e dentro dele a gente tem uma chave, que é o Volkswagen, né? Que é a marca, que é o parâmetro que a gente vai passar na função ali, e o valor que a gente quer que retorne quando tiver esse parâmetro. Então, é basicamente como se você estivesse acessando um item da lista, sabe? E a gente acessa da mesma maneira. Aí a gente adicionou todas as marcas e se a gente precisar adicionar uma nova marca, a gente simplesmente só adiciona uma linha a mais. Então, facilitou na hora de alterar, adicionar. É muito importante a gente pensar isso na hora que a gente está construindo alguma coisa, que é sempre ter esse pensamento de que aquilo vai ser alterado em algum momento. Então, é bem interessante isso. Aí a gente cai na função chave, né, que é vender o carro. E, basicamente, na função a gente só recebe a marca do carro e executa, pega a marca, que é a chave, né, que a gente definiu a chave da nossa lista, e bota ele como um índice, como se fosse um índice da lista que a gente quer retornar. E aí, basicamente, ele retorna o valor que a gente já definiu na lista. Então, aí você vê uma alta flexibilidade do código. A gente consegue também botar casos quando não tiver uma marca, a gente só bota duas interrogações, quer dizer que quando for nulo, né? Aí você vai e retorna essa string, que infelizmente não temos carro dessa marca, e pronto, já era. Isso é um contexto simples, é bem padrão, qualquer lógica simples você vai utilizar pode utilizar isso aí. E é isso. Outro ponto lembre-se da velha e boa orientação a objeto. A orientação a objeto é outro tópico bem importante, eu gosto de tocar, que é essa questão, e dentro da orientação a objeto a gente tem alguns temas, né, que eu não vou entrar a fundo,
mas é algo que vale muito a pena você entrar dentro disso, desses assuntos, porque vai te ajudar naquele aspecto ali de criar abstrações, criar coisas mais, vamos dizer assim, elegantes, para você não ficar só no if else, if else, if else. Então você consegue, com a orientação a objeto, abstrair as coisas de uma maneira melhor e tornar o código mais limpo, né, de certa forma. Vou dar uma acelerada aqui, galera, mas estou chegando no final, desculpa aí o horário, acabei me estendendo aí na conversação, mas chegando aqui, eu vou dar 2 dicas rápidas para elevar o nível, né? Aqui já vou entrar num ponto mais avançado ali, quando vocês estiverem dominando tudo o que já falei, tiverem botado em prática, refatorado um pouco, bastante coisa, aí você depois entra nesse assunto, né? Nesses assuntos que vão realmente elevar o nível do seu código e tornar uma diferença ali. Que é o princípio SOLID. Ele tem um objetivo, são 5 princípios ali para vocês depois darem uma espiada, que realmente me ajudaram muito e ajudam nessa parte de escrever um código limpo, porque ele trata exatamente em você, ele resolve, né? Ele procura resolver essa questão de trazer para o seu código um baixo acoplamento e uma alta coesão. Quer dizer que o baixo acoplamento quer dizer que menos coisas vão depender uma das outras, porque a gente tem muito na programação de um depender do outro, uma classe depender de outra, uma biblioteca depender de outra, e esse princípio ajuda você a pensar em você criar esse baixo acoplamento para que as coisas dependam menos, e aí você fique mais fácil alterar as coisas, né? Então a gente tem 5 princípios aí que eu não vou passar, mas depois aí vocês dão uma curiada bem legal. Outro ponto também que é bem fora da curva e vai te ajudar demais, já também mais avançado, mas é a parte de design patterns. Design patterns são muitos mesmo, mas ele realmente é um game changer ali para você elevar o nível da sua qualificação, porque o design patterns são soluções típicas para problemas comuns em design de software. É que a gente entra muito na parte de arquitetura, na parte que você vai desenvolver um sistema com mais complexo, onde você precisa organizar as coisas. E desses design patterns, a gente tem 3 tipos de design patterns que vocês já podem, que são padrões, são realmente templates para você só aplicar no seu código, e aí você já tem estruturas mais elegantes dentro do seu código. E aí, no design pattern, a gente tem 3 tipos, né? A gente tem o criacionais, que vão te ajudar a criar estruturas que vão criar outras coisas. A gente tem a parte de estruturais, que são templates ali que vão te ajudar a estruturar seu problema, né? De uma maneira mais elegante. E os comportamentais, que vão te ajudar vamos dizer assim, organizar os estados da sua aplicação, a você passar eventos. Então, são quando acontecer uma coisa, acontecer outra, como é que eu vou fazer isso? Então, todos esses design patterns se ajudam em problemas um pouco mais complexos ali para você tratar esses problemas mais complexos de uma maneira mais elegante, mais interessante, e também não tirar tudo da sua cabeça, porque aqui a gente tem padrões que acontecem e vão acontecer em qualquer projeto. E aí você, tendo esses patterns na mente, é claro que você não vai decorar tudo isso, mais aqui você tem um feeling mais de saber que existe, sabe, galera? Aí eu sei que existe o padrão command ali, eu sei onde aplicar. Quando eu me deparar com esse problema ali no meu projeto, no meu negócio, eu vou aplicar. É bem simples assim, e é algo que já veio sendo utilizado há muito, muito tempo na engenharia de software, e projetos maiores, projetos mais complexos, sempre vão precisar desses design patterns.
E aí, se chega no final aí, então, uns cuidados aí que eu quero deixar de atenção para a galera é a questão do overengineering, que é tipo você querer aplicar, por exemplo, a um design pattern sem precisar. Então, você está fazendo uma evolução precoce ali do seu sistema. Às vezes, a gente só precisa resolver o problema, entregar para o cliente e já era. E isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera. Essas coisas todas mais complexas, mais plus ali que eu falei, é realmente algo que vai entrar mais no seu profissional, na sua expertise técnica, no seu networking com a galera, com seus parceiros de trabalho e também com o seu projeto com você mesmo, né? Porque você pode cair com esse código ali e precisar resolver alguma coisa com ele, né? Então, entenda o contexto que você está, negocie com o seu gerente o que realmente é necessário. Lembre-se do KISS ali, que é para se manter simples, resolver os problemas. O melhor código é aquele que funciona mesmo. Eu botei um monte de coisa assim, mas o que vai importar no final é que ele vai funcionar e entregar valor para o cliente. Então, tipo, saiba negociar as entregas. Se você quer fazer um código limpo, negocie para fazer esse código limpo, saiba o que você vai precisar. E é isso, galera. Eu acho que, se for resumir uma frase aqui, tudo que eu falei, é que um código limpo deve ser eficiente, né? Simples, direto ao ponto, ter mínimas dependências, não tem duplicações, é fácil de corrigir, precisa ter padrões definidos, tem fácil leitura e entendimento, é elegante e coberto de testes. Se você tiver essa frase aí na sua cabeça, você vai conseguir saber julgar um pouco melhor aí o que é código limpo e código sujo, né? E tenha orgulho do seu código, porque não é todo mundo que faz não, esse negócio não. Realmente, programação não é para todos. A gente faz um trabalho muito complexo. Então, tenha orgulho do código que a gente escreve, porque realmente um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Então, vamos se importar com isso, porque vai gerar mais frutos aí no futuro, né? E obrigado aí, tá? As redes sociais, dá um joinha depois aí. E é isso, galera. Desculpa o tempo aí muito maior do que eu esperava, mas valeu.